Olá, coleguinhas. Eu estou aqui para realizar um trabalho com vocês de gravar essa aula em vídeo aqui. Eu não sei se dá para visualizar direito, mas eu vou falar um pouco de trigonometria, beleza? Bem simples aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Trigonometria. Vamos ter uma noção que vamos trabalhar com um triângulo retângulo. Então precisamos conhecer um pouco dos seus lados. Eu vou falar de dois lados, né, a princípio, que são aqui. Não sei se dá para visualizar bem aí. Os catetos, né? Os catetos são aquele lado que está ao lado ali do ângulo de 90 graus. Como você pode ver, esse aqui é um ângulo de 90 graus, né? Esse quadradinho, e aqui ao lado é o cateto e cateto. A palavra cateto vem do grego, quer dizer que cai perpendicularmente, né? Ou seja, sempre ao ângulo de 90 graus, né? Tá um lado lá como se estivesse caindo, né? Na vertical. Se você pegar o triângulo e deixar ele em pé, ele também vai cair na vertical, ok? E olha só, a hipotenusa, ela sempre está do lado oposto do ângulo de 90 graus. Ou seja, sempre do lado oposto para onde o ângulo está olhando, a hipotenusa está lá. Olha a área de vermelho aí, não sei se dá para visualizar bem, ok? E vamos começar a falar das razões trigonométricas mais famosas, né? Que se utiliza tanto hoje, é o terror da molecada. Inclusive foi o meu por muito tempo. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo A, tenho o ângulo B, o ângulo C. E sempre do lado oposto ao ângulo, eu tenho o quê? Uma letrinha menor correspondente, como se fosse o cateto oposto, né? Mas como se fosse não, é o cateto oposto, né? Então, se eu tenho aqui, ó, aqui está o ângulo A. Esse Azinho menor, isso significa que é o cateto oposto. O cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é a parte vermelha, aí ela representa uma razão trigonométrica, que ela é chamada de seno. Então, a medida do ângulo de seno é justamente medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, tudo bem? Então, basicamente, seno de A é igual a A sobre C. E agora, eu vou falar de uma outra medida. Tcharam! Que é a medida do cosseno do ângulo A. O cosseno, se o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é como se fosse o inverso. Ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente é esse que sai aqui, ó. Se o ângulo A está aqui, a palavra adjacente quer dizer aquele que sai do lado. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E a hipotenusa é o que está sempre oposto ao ângulo reto. Esse forma, então, o cosseno do ângulo A. Cosseno do ângulo A, medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo A é B sobre C, né? Simplificando. E para terminar, né, dos três assim, mais conhecidos, vou falar sobre a tangente. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso da tangente, eu não tenho uma divisão pela hipotenusa. Eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se o cateto oposto do ângulo A é o Azinho e o cateto adjacente é o Bzinho. Então, eu tenho tangente do ângulo A, é a medida do cateto oposto pelo adjacente. Agora, vamos fazer uns exercícios bem simples para ver se você pegou o jeito da coisa. Por exemplo, eu quero calcular o valor de seno de A e cosseno de A. Se aqui está o ângulo A, onde que está o cateto oposto? O cateto oposto é 2. E qual que é a hipotenusa? É 4,5. 2 dividido por 4,5 é exatamente 0,4. Dá uma dízima periódica por uma aproximação aí. Cateto cosseno do ângulo A, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, que é 4, dividido por 4,5, que é a hipotenusa, dá 0,8888. Uma dízima periódica. Aproximei de novo, dá 0,8. Ok? O seno de B vai ser, seno de B é cateto oposto que é 4, dividido pela hipotenusa 4,5, vai dar 0,8. E o cosseno de B é cateto adjacente 2, dividido pela hipotenusa, vai dar 0,4. Sem segredo. E agora, a diferença agora é que nós vamos trabalhar o seguinte, em vez de usar a letra seno de C, vou usar seno e o ângulo correspondente. Ou seja, em vez de usar C, eu vou usar, por exemplo, 60 graus. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Essa é mais ou menos a fórmula matemática para você calcular muitas coisas, como perímetro, área, lado, altura.
e aqui. Também nós passamos a utilizar a tabela de razão trigonométrica, ou seja, aquelas divisões todas por aqueles números vão dar números, né, decimais. E aqui os gregos babilônicos foram, os gregos babilônicos e os egípcios também que trabalharam bastante essa questão, eles utilizavam bastante esses cálculos. Então eles criaram uma tabela com todas as respostas das divisões. Então de 1 até 90 graus, né, 89 graus, para ser mais preciso, nós temos todos os senos, cossenos e tangentes possíveis. Aqui, por exemplo, se eu quero achar seno de 7 graus, eu sei que 0,12 e assim vai. Então eu posso usar essa tabelinha que ela é muito prática, em vez de você se matar na conta, na divisão. E eu quero agora calcular um problema prático, a altura da torre. Eu estou aqui numa distância de 20 metros. Em uma distância de 20 metros eu quero calcular a altura. Eu sei que o ângulo que forma da ponta da torre até o chão forma um ângulo de 40 graus, como está aqui. Um ângulo de 40 graus. Então o que eu faço? Eu vou usar, provavelmente eu vou ter que usar cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância. Então vai ficar tangente de 40 graus é igual a... Aqui está com erro de seno, porque eu não consegui consertar. O computador é assim mesmo. Mas é tangente, viu, meu querido? Tangente de 40 graus é igual a altura dividido por 20. Que vai ficar... Aí o que eu fiz? Na verdade vai ficar o seguinte, eu peguei seno de tangente de 40 graus, olhei lá na tabela de razões trigonométricas e descobri que tangente de 40 graus é 0,8391. Então eu substituí tangente de 40 por o número decimal. Aí ficou 0,8391 é igual a h sobre 20. Agora eu só multiplico em cruz, ou seja, 0,83 vezes 20, h vezes 1. Então ficou H é igual a 0,8391 vezes 20 e a altura é 16,78. Ou seja, a altura da torre é aproximadamente 16,7 metros. Muito simples. E agora para uns ângulos notáveis. Que agora é a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você bota a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É normal, eu erro assim mesmo, sou bom. Agora, só para falar, a calculadora científica. Você usa a calculadora científica e ela vai ter essas teclas aí. Sin, né? Que está no inglês, seno em inglês, cosseno e tangente. É muito simples você calcular seno, cosseno, tangente na calculadora. Você aperta lá 24 graus, aperta seno, cosseno, tangente e vai sair o número correspondente. Isso é muito simples, qualquer tipo bobão que nem eu consegue. Então agora eu vou te ensinar também outras coisas. Por exemplo, eu sei que o cosseno de C, aqui está o cosseno de C, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, vai dar 0,91. E se eu olhar lá na tabela, lá na coluna do cosseno, até achar o 0,91, eu vou descobrir que é 24 graus o ângulo do cosseno de C. Então o que eu faço? Coloco a resposta. Agora, utilizando a calculadora, o que eu vou fazer? 41 dividido por 45, aí vai sair lá 0,91. E lá na sua calculadora vai ter um botão chamado Second Function. Ele vai estar mais ou menos assim, ó, esse luzinho aqui, ó, Second Function. E lá você aperta o botãozinho e aperta cosseno e ele vai sair esse número aqui, 24,34 e assim vai. Esse número, 24, ele é aproximadamente 24 graus. Então é muito simples. Você quer descobrir qual que é o ângulo, você faz a divisão e aperta Second Function e aperta cosseno, tangente, seno lá, sei lá o que você vai precisar, e você vai ter justamente o ângulo correspondente. Então a trigonometria, assim, basicamente é isso. Tem muitos sites aí contendo exercícios e aulas na internet. Aproveite e corra atrás.